18 de setembro de 2009. Altos dignitários da nação divertem-se em brincadeiras giras. Encomendamos uma sondagem que revela que o vencedor das eleições legislativas será um dos candidatos. Connosco hoje, Paulo Rangel, um eurodeputado que fez história ao ocupar mesmo o cargo para o qual foi eleito. Notícias, comentários, um genérico com coisas a andar à roda. Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Boa noite, bem-vindos ao Gato Fedorento esmiuça os sufrágios de sexta-feira. A ser cancelado algum é este, portanto todo o cuidado é pouco a partir de agora. Hoje abrimos com polémica, serrabulho, confusão, em resumo, Bernarda. Um jornal acusa o Presidente da República de inventar uma notícia sobre escutas, o Presidente da República acusa o Primeiro-Ministro de o escutar e o Primeiro-Ministro diz que não houve nada. Quero responder. Não ouço. Viram? Não ouço. Diz que não ouve. Mesmo assim, fica a dúvida. Será que não ouviu? Não ouvi! Está bem, pronto, não insisto mais. Mas vamos voltar um bocadinho atrás. Hoje, o Diário de Notícias apresentou um documento segundo o qual um jornalista do Público recebeu instruções de um assessor do Presidente da República para acusar o Primeiro-Ministro de estar a escutar o Palácio de Belém. Ao mesmo tempo, Marcelo diz a Jaciara que ama a sua irmã. Desculpem, enganei-me na novela Lembram-se do tempo em que os jornais serviam para dar notícias? Esqueçam. O que se passa agora é ligeiramente diferente. Há uma espécie de Benfica Sporting dos jornais em que os dois diários de referência procuram, da forma mais isenta e imparcial, publicar a notícia mais agradável ao político da sua predileção. No canto do José Sócrates, e se calhar é bom explicar que mudei de metáfora do Benfica Sporting, do futebol para o pugilismo. No canto de José Sócrates, com 145 anos, 56 páginas, totalmente a cores, o Diário de Notícias, embora codificado para que os leitores não percebam, observado com muita atenção, o cabeçalho do jornal revela tudo. Reparem. Notícias oficiosas, aliás, a primeira palavra era notas, aliás, oficiosas, transmitidas indiretamente com, reparem, indiretamente agora, exatamente, com, isto é com intenção de agradar, um pouco lento se calhar, ao Sócrates. Lá está. Isto é o significado de notícias. E no canto do Presidente da República, com 20 anos e um fortíssimo suplemento de cargas e transportes, senhoras e senhores, o Diário Público, que quer dizer publicação útil, basicamente, um pouco talvez lento, para libertar, vejam libertar, e informação do Cavaco e da oposição. É este de facto. O país está, por isso, perante o seguinte cenário: ou vivemos uma situação gravíssima em que José Sócrates mandou colocar escutas na residência do Presidente da República, ou vivemos uma situação gravíssima em que Cavaco Silva mandou o seu assessor inventar uma notícia falsa sobre o Primeiro-Ministro. Pessoalmente, eu espero que, e para bem do nosso país, que seja a menos gravíssima destas, aquela que nós estamos a viver. Uma vez que não contamos com a ajuda dos jornais, vamos tentar investigar sozinhos esta questão. Há ou não motivos para acreditar nesta estapafúrdia teoria da conspiração, segundo a qual Sócrates mandou colocar umas escutas? Sim senhor. Escutes. Viram? Falar das escutes. Escutes. Que é, no fundo, a palavra escutas dita com sotaque algarvio. As escutes. Sotaque algarvio para fazer pouco do Cavaco. Mas há mais. Todo o PS tem, neste momento, uma vocação para a escuta que, ainda por cima, não esconde.
Reparem neste cartaz do PS em Marco de Canaveses. Estou a ouvir, diz o candidato Artur Melo, sem pudor nenhum. Para comentar este caso está hoje connosco José Diogo Quintela, o extravagante jogral e especialista em questões gravíssimas. Zé Diogo, Sócrates colocou as escutas. Ricardo, essa não é a questão fundamental. Qual é então a questão fundamental? Não sei bem. Mas não é essa. O que interessa é que Sócrates é uma vítima nesta história. Se não houve o presidente, é arrogante. Se o escuta, é um escândalo. Decidam-se, pá! Calma, Zé Diogo, pedia-te que te... Estou um bocadinho... Peço desculpa, que esta... Histórias com escutas eu fico normalmente... Eu sei disso, porque te conheço há muito tempo e sempre que se fala em escutas tu ficas um pouco irascível. Mas, Zé Diogo, quem é que tu achas que está a aldrabar menos neste caso? É difícil dizer. A hipótese de Sócrates estar à escuta parece-me implausível, porque ele é conhecido por não dar ouvidos a ninguém. Mas eu não excluiria a hipótese de Cavaco Silva ter ordenado a publicação da notícia, porque isso explicaria muita coisa. Percebe-se finalmente porque é que Cavaco diz que só perde 5 minutos com os jornais. Ele sabe o que vem lá escrito antes deles saírem. 5 minutos é só para verificar que está lá tudo o que ele disse. O que fica claro em toda esta história é a diferença entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Enquanto Sócrates tenta impedir os jornalistas de fazerem o seu trabalho, Cavaco Silva quer ajudá-los. Se for preciso, até inventa notícias, não lhes vai faltar assunto. Além disso, Cavaco Silva pode estar a tentar provar a José Sócrates que a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo não faz sentido, demonstrando-lhe, sem margem para dúvidas, que a coabitação entre dois homens é impossível. É muito bem observado, Zé Diogo. Não é? Muito obrigado. Obrigado. Muito Foi obrigado. oportuno? Foi mesmo muito oportuno. Foi tão oportuno, eu não estou em mim de oportunidade. Entretanto, chegamos hoje ao fim da primeira semana de campanha. Tempo de fazer um balanço, que é o expediente a que se recorre quando não se tem mais nada para dizer. Os candidatos têm-se desmultiplicado em ações de campanha e um deles desmultiplica-se mesmo em identidades. A visão que o engenheiro José Sócrates transmite. Vimos a ver o Dr. Sócrates. José Sócrates personaliza também. Portanto, José Sócrates criou uma imagem muito positiva no país. Sócrates disse em discurso ao país. E porque apoio o engenheiro José Sócrates e o seu programa de governo. E José Sócrates teve uma expressão. É um facto, o engenheiro José Sócrates, que é um homem de visão, e, portanto, José Sócrates identifica-se, e alguns chegaram a atribuir ao governo de José Sócrates a culpa. José Sócrates estava a inaugurar, não tenho dúvidas no apoio a José Sócrates. Aquilo que o engenheiro Sócrates herdou. Cá está, José Sócrates, Sócrates, Socrates e Sócrates. José Sócrates talvez esteja a conseguir passar a mensagem, mas não está, de certeza, a conseguir passar o nome do mensageiro. Aparentemente, portanto, o PS avança com 4 candidatos a primeiro-ministro, o que pode fazer dispersar alguns votos. Em estúdio está um desses profissionais que desenvolvem aquela atividade híbrida entre a contabilidade e a astrologia, a que se chama sondagens. Ele é Miguel Góis, o extravagante jogral. Miguel, quais são os resultados da sondagem que efetuaste? Ricardo, a nossa sondagem apresenta resultados muito interessantes. Vamos ver. Em primeiro lugar, mas sem maioria absoluta, aparece Sócrates, com 33%, e em segundo, Manuela Ferreira Leite, com 27% das intenções de voto. O mais curioso é que em terceiro lugar aparece Sócrates, com os surpreendentes 14%, e em quarto, Francisco Louçã, com 10%. No fundo da tabela está José Sócrates, com 8%, seguido de Jerónimo de Sousa, com 4%. E, finalmente, aparece José Sócrates, com 3%. Em último, com 1%, está Paulo Portas, pois, como sabes,
todas as boas sondagens dão 1% a Paulo Portas. Curiosamente, Sócrates não aparece nesta sondagem, o que não deixa de surpreender na medida em que, tendo em conta o seu nome, parece ser um candidato que tem os pés bem assentes na terra. À primeira vista, não há grandes condições para a formação de um governo estável, sobretudo tendo em conta que Manuela Ferreira Leite não admite coligações com José Sócrates e Sócrates e Sócrates não se falam. Miguel, muito obrigado. Miguel, não é estranho que não haja... Os números são todos muito redondinhos, não há um 27,4, um 33,8, isso não tem assim muita credibilidade, pois não? Credibilidade? Isto é uma sondagem. Peço desculpa, esqueci-me. Obrigado, Miguel. Vamos agora para novos desenvolvimentos na questão Portugal-Espanha. Manuela Ferreira Leite sugeriu que José Sócrates, como se lembram, está conluiado com os espanhóis, mas novos e embaraçosos documentos provam que Manuela Ferreira Leite e os espanhóis têm também uma história antiga. São imagens para ver com atenção. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Com que então não quer nada com os espanhóis, não é, Manuela? A dizer que Portugal não é uma província de Espanha com os seus ojos negros, não é, Manuela? Pois é, nós não estamos a dormir, minha senhora. Manuela? Para nos explicar o alcance desta problemática, tenho comigo Tiago Dores, o extravagante jogral. Ricardo, este vídeo é apenas uma pequena parte do que descobri acerca das boas relações que Manuela Ferreira Leite mantém com interesses estrangeiros, relações essas que podem prejudicar a imagem de patriotismo que tem vindo a construir. Gostava que visses um vídeo holandês que me parece esclarecedor sobre uma certa popularidade suspeita e nunca revelada de Manuela Ferreira Leite no estrangeiro. Ricardo, como pudeste escutar, este cancionetista tem um tema chamado Manuela. Muito bem, mas o que é que ele está a dizer, Tiago? Está a dizer coisas em neerlandês e isso parece-me suficientemente grave, Ricardo. É verdade, é verdade. Mas José Sócrates também não sai bem desta investigação. Se os espanhóis gostam dele, os gregos adoram-no. Oh, diabo. Αγνός και καλός, ο πρώτος Χριστός, Σοκράτη εσύ superstar, Σοκράτη εσύ superstar, superstar. A Grécia é o único país do mundo em que Sócrates é superstar. Até neste indicador estamos atrás dos gregos. Tantos portugueses que não sabem dizer Sócrates e 5 gregos, vestidos de odalisca, soletram-lhe perfeitamente o nome. Muito suspeito. É realmente suspeito. Excelente investigação, Tiago. Muito obrigado. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos para a entrevista com o vencedor das eleições europeias, o Dr. Paulo Rangel. Até já. Olá, boa noite mais uma vez. Bem-vindos à segunda parte do Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. O nosso convidado desta noite veio de Estrasburgo propositadamente para o nosso programa e, se tiver tempo, vai dar uma ajuda à campanha do PSD, mas veio especialmente para nós, senhoras e senhores, o Dr. Paulo Rangel. Obrigado por ter vindo.
Sr. Paulo Rangel, muito obrigado por ter vindo. Como vai? Está tudo bem? Tudo bem. Chegou há muito de Estrasburgo? Bem, eu cheguei, há aí uma informação que é errada, mas que eu compreendo, vinda de um benfiquista. É que eu vim de Estrasburgo pelo Porto para Lisboa. Muito bem, muito bem. Sabe que eu não posso dizer Porto muitas vezes por semana. Há uma restrição. Sim, a minha religião não me permite. Doutor, eu queria saber se o senhor tem comido papa maisena. Sabe, eu não acredito que não lhe tenha despertado a curiosidade quando o ministro Manuel Pinho disse preciso comer muita papa maisena, que o senhor em casa, enfim, na solidão do seu lar, tenha olhado para um pacote, olhou para um pacote de papa e disse, já agora vou experimentar isto, a ver o que é. Olha, eu vou-lhe dizer que eu, por acaso, acho que até uma das razões que claramente contribuiu para que o PSD ganhasse as eleições e o PS perdesse as eleições europeias foi a circunstância do Dr. Manuel Pinho ter feito essa recomendação. Porque bastava olhar para mim, estão agora todos os telespectadores a ver-nos, para perceber que eu não precisava de comer papa maisena. E, portanto, julgo que essa é uma das razões. Mas, curiosamente, eu não segui esse conselho do Dr. Manuel Pinho, mas segui outro, porque isto é uma história que não é conhecida, mas no dia seguinte às eleições, ao contrário do que fez o cabeça de lista do PS e do que fez o Primeiro-Ministro, o Dr. Manuel Pinho telefonou-me a dar os parabéns. E no meio da conversa, não tendo falado de papa maisena, sugeriu-me que fizesse uma dieta. Coisa que eu acabei por fazer e comecei há cerca de 15 dias, comecei também numa sexta-feira, porque são agora dias cruciais no calendário político português, e, portanto, comecei uma dieta a conselho do Dr. Manuel Pinho. Muito bem. Haja alguém que segue conselhos do Dr. Manuel Pinho e vamos ver se tem mais sucesso do que, sei lá, a dieta que ele impôs à Quimonda e enfim, vamos... Está a dar-se, não sei se está a dar-se bem em Estrasburgo, tecnicamente e até em termos de acústica. O senhor já esteve como deputado na Assembleia da República Portuguesa e agora está em Estrasburgo. Qual dos hemiciclos é o mais propício a fazer sonecas? Olha, eu, do ponto de vista acústico, acho que o português é mais apetrechado para se fazer sonecas. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas, na verdade, não é aquele onde se fazem mais sonecas, fazem-se mais em Estrasburgo. E porquê? Porque nós, pelo menos ao longo deste ano e meio em que eu fui líder parlamentar, tínhamos, pelo menos quinzenalmente, alguma animação, e não me refiro aos debates com o Primeiro-Ministro, refiro-me à presença dessa dupla inigualável da política portuguesa, que era o Ministro Mário Lino e o Ministro Manuel Pinho. Muito bem. Ora, isso não deixa dormir ninguém, como aliás se viu com a saída, enfim, em ombros do Ministro Manuel Pinho. De facto, houve aqui uma... E, portanto, ninguém dorme no Parlamento Português. Quando estão estes ministros presentes, não há possibilidade de dormir. Por causa da chinfarineira eu não diria tanto isso, mas por causa, digamos assim, de toda a coreografia que eles realmente fazem acompanhar as suas intervenções. Com certeza. Eu, pelo menos perante o ministro Manuel Pinho, nunca dormiria, porque ter um ministro em pontas no Parlamento... Eu teria sempre a muleta e o capote e o par de bandeirilhas até. Para quem acompanhou bem o percurso parlamentar do ministro Manuel Pinho, eu diria apenas que essa foi a apoteose ou o apogeu final, porque ele teve várias investidas que se aproximaram dessa. Essa foi, de facto, a mais paradigmática. Muito bem. Eu continuo a dizer que a demissão é exagerada, bastava embolá-lo, mas... Vieram, entretanto, o Sr. não sei se já estava cá, vieram recentemente a público notícias sobre a compra de votos para eleições internas no PSD. Ora, o Sr. foi líder da bancada parlamentar. Quanto é que lhe custou essa eleição? Enfim, foi uma eleição que me custou muito, devo dizer, muito. Custou-me uns quilos a mais, que é uma coisa que, quando já se tem muitos, é custosa. Quando se tem poucos, é uma coisa que é bem-vinda. Custou-me muitas noites sem sono. Custou-me muitos nervos, quase tantos como aqueles com que estou aqui. Enfim, talvez com uma outra exceção, mas quase tantos como aqueles que estou aqui. Para o fim, talvez menos. Mas sabe que eu tenho a teoria de que... Sabe que eu, quando fui para líder parlamentar, conhecia muito mal a presidente do partido. Quer dizer, conhecia muito bem, como todos conheciam, como Ministro da Educação, Ministro das Finanças e tal, mas, quer dizer, pessoalmente conhecia mal. E, portanto, nunca percebi muito bem porque é que teria sido escolhido. Portanto, eu desconfio, agora que eu vi que há esta possibilidade dos partidos custearem as eleições, que o PS,
convencido que eu, sendo uma figura desconhecida, não acabaria por não dar grande luta, acabou por pagar aos deputados do PSD para me elegerem a mim líder parlamentar. Isso é muito Portanto, bem eu visto. acho que foi, desta vez foi o PS. Basta ir às contas do grupo parlamentar e talvez se encontre lá a explicação para a minha eleição. Muito bem, agradeço-lhe que tenha feito a revelação exclusiva para nós, para que a revista Sábado aprenda que não é só ela que tem este tipo de... Doutor, desde 2002 até hoje, o senhor foi o único candidato do PSD que ganhou umas eleições nacionais. Acha inteligente o PSD pegar no único candidato que consegue ganhar alguma coisa e mandá-lo 5 anos para o estrangeiro? Sabe que eu compreendo a sua pergunta, mas eu tinha um dilema antes de ser candidato às eleições europeias, que era o seguinte. Portanto, ou ganhava as eleições e era mandado para Bruxelas, ou então nunca se saberia que eu ganhava eleições e ficava em Portugal. E, portanto, na sua pergunta está a própria resposta, é que eu não posso, portanto, eu não podia ser, ninguém podia saber que nós ganharíamos eleições e que, em particular, eu ganharia eleições, se não me mandassem para Bruxelas. Portanto, a única forma que eu encontrei de mostrar que era capaz de ganhar eleições foi aceitar este exílio, digamos Há, de assim. facto, uma dificuldade filosófica neste... Era impossível, quer dizer, porque não estaria a fazer-me essa pergunta. Com certeza. Não podia fazer-me essa pergunta se eu tivesse ficado, porque nesse caso não tinha ganho eleições. Claro. E, compreenderia também ninguém compreenderia o que é que eu estaria cá a fazer. Porque é que eles mantêm aqui um indivíduo que não ganha eleições. Mas uma vez que ganhou, e agora que anda entre Lisboa, Estrasburgo e Bruxelas, confesse, o TGV dava jeito, só para... Olha, eu tenho que corrigir primeiro uma coisa. É que mais uma vez se esqueceu. Já sei. Eu passo pelo Porto. Eu sei que tem essa inibição, e, portanto, mas passo por lá. Ou, aliás, passo por Lisboa e estou lá. Portanto, nos meus percursos tem isso. Agora, quanto ao TGV... Eu gosto muito do Porto, das pessoas... Eu sei. Da Casa do Benfica, do Porto... Claro, eu sei que sim. Tem lá muita coisa de gostar, não tenho dúvidas, infelizmente. Agora, o que eu digo é... quanto ao TGV, é o seguinte. Antes disso, eu queria dar aqui... dizer que estou muito contente com uma decisão que este Governo tomou. Antes de falar de TGV, mas já que estamos a falar de transporte. Que é a terceira autoestrada Lisboa-Porto. Porque eu até agora, durante muito tempo, só tinha uma autoestrada. Nos últimos 3 ou 4 anos tinha 2 autoestradas e agora vou passar a ter 3 autoestradas. O que significa, é ótimo, porque a pessoa não se massa nunca. É uma coisa que eu devo ao engenheiro Sócrates, não é? É que nos meus trajetos Lisboa-Porto, e por isso eu não preciso de TGV, porque ele faz-me 3 autoestradas, para que é que eu vou querer um TGV? Não é? Portanto, não faz sentido. E já agora, repare, para Bruxelas, qual era o interesse do TGV? 20 horas de TGV até Bruxelas? É que realmente o TGV não tem interesse nenhum para Bruxelas. Portanto, o TGV só tem interesse para Madrid. Muito bem, o engenheiro José Sócrates está neste momento com as orelhas a arder. Doutor Paulo Rangel, agradeço-lhe mais uma vez que tenha vindo ao nosso programa. Nós voltamos na segunda-feira com Jerónimo de Sousa e vamos falar destes temas. Bom fim de semana.